Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Em um ano com o crescimento dos incêndios em todos os biomas do Brasil, os aviões agrícolas foram fundamentais no combate às chamas. De acordo com o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, a aviação agrícola lançou mais de 40 milhões de litros de água contra os focos de incêndio. 22 empresas aeroagrícolas estiveram envolvidas no combate às chamas. Foram 118 aviões, somando 10,7 mil horas de voos na proteção de biomas e lavouras. Ainda conforme o levantamento, os trabalhos foram realizados por 171 pilotos e 140 profissionais de suporte no solo. O Rio Grande do Sul entra para o Programa de Rotas de Integração Nacional do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, agora com a fruticultura. Aqui no estado já há rotas do cordeiro e do mel, e a fruticultura começa a dar os primeiros passos a partir de um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. Em novembro, aconteceu o lançamento do projeto Polo da Rota da Fruticultura da Bacia do Rio Uruguai. Vamos entender o que significa o ingresso nesse programa com o professor Luiz Zucato, da Universidade Federal de Santa Maria. Tudo bem, professor? Bom dia, Thaís, tudo bem? De que forma a criação desse polo da Rota de Fruticultura pode ajudar o setor no Rio Grande do Sul? Então, o polo ele está dentro do escopo da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que atualmente é normatizada pelo Decreto-Lei 11.962, de março de 2024. No entanto, é uma política que já tem uma trajetória, é uma política que não é recente, somente são adequações que foram feitas. E especificamente no que pode ajudar a atividade da fruticultura, ah, o polo, ele está dentro da estratégia nacional, das rotas de integração nacional, que elas visam estruturar setores produtivos e inovativos com foco no desenvolvimento regional, mas integrando essas cadeias dentro de uma perspectiva maior, com possibilidades, inclusive, em algum momento, e dependendo da competitividade que a cadeia pode adquirir, até se inserir em mercados internacionais. Aqui na região, que nós a conhecemos como ANZOP, ou seja, Associação dos Municípios da Zona da Produção, que é no norte do Rio Grande do Sul, na encosta do Rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina, esses 43 municípios que compõem essa associação, eles têm uma característica que é de 87% das propriedades serem caracterizadas como de agricultura familiar, então é uma atividade bem dinâmica. Por que eu digo bem dinâmica? Porque geralmente a agricultura familiar está ligada a atividades como a produção de leite, né? Suinocultura, avicultura e também aqui na região a fruticultura, o que até então parecia não ter uma certa visibilidade, apesar de que nós temos aqui o maior produtor de laranjas do estado do Rio Grande do Sul, que é o município de Liberato Salzano, que produz, em média, 20 mil toneladas de laranja por ano. A produção de fruticultura aqui na região é bem significativa. Nós temos o município de Planalto, por exemplo, que também é um grande produtor de laranja, um grande produtor de figo, de uva. E as frutas que mais se destacam aqui na região, as quatro com maior produção, são, então, em primeiro a laranja, em segundo a uva, em terceiro o figo, e a nossa pecan também tem uma produção bem expressiva aqui na região. É claro que isso não se estende a todos os 43 municípios. Dentro desses 43, tem 17 que se destacam e que, no momento da visita dos técnicos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, foram momentaneamente definidos como polo da fruticultura da bacia do Rio Uruguai. É claro que alguns municípios ainda da região podem ser integrados ao polo. Isso é só um passo inicial que foi dado em virtude do que você comentava da pesquisa que aqui na universidade a gente desenvolveu e que identificou essa possibilidade e esse potencial, o que levou ao Ministério a reconhecer
essa aptidão, essa competência, essa vocação para a atividade da fruticultura. E que legal que um projeto de pesquisa acabou contribuindo para um projeto de política pública. Como é que isso aconteceu? Então, Thais, isso partiu, foi uma iniciativa meio que local nossa. Aqui nós temos, na Universidade Federal de Santa Maria, na região aqui nós temos dois campos. Tem o campus de Palmeira das Missões, que é onde a gente que coordena esse projeto está lotado no departamento de administração, a minha área, meu métier na, na universidade é administração e administração pública, né? E aí a gente tem também o campus de Frederico Westphalen, né? E aí, quando a gente está na universidade, alguns fenômenos chamam a atenção. Como é que a gente vai identificando? É claro que às vezes é de uma conversa com grupos, a gente já tinha feito há um tempo o planejamento estratégico do Cored, lá em 2015, e aí tem também um grupo que continua no planejamento estratégico do Cored, aí também em estudos que a gente faz, em dissertações que a gente tem orientado no programa de pós-graduação em gestão de organizações públicas, é que a gente identificou e chamou atenção, olha só, o quanto a gente tem de produção de frutas nessa região. Não foi assim tão ao acaso, mas também não era algo que a gente estivesse debruçado, estivesse pesquisando, vamos desenvolver um projeto. A gente Sim. olhando as atividades produtivas da região, a gente chegou, né, entre outras, chegou na fruticultura, e isso chamou atenção. E aí, em relação ao Ministério, a gente foi olhar, né, algumas coisas e descobriu que tinha essa estratégia nacional das rotas de integração nacional e percebeu que tinha da fruticultura. Aí a gente entrou em contato com técnicos do Ministério via e-mail inicialmente, e lá em 2022 houve uma visita dos técnicos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional numa outra região aqui no estado, que é numa região que é produtora de erva mate. A gente foi a Doutor Ricardo encontrar os técnicos para conversar pessoalmente. E aí, a partir disso é que a coisa foi andando. Na prática, para o produtor, o que significa a criação do polo? Então, uma política pública, ela só se torna uma política pública se ela tiver implicações práticas, se ela redundar em benefícios para a sociedade. E aqui, no caso, são agricultores familiares, na maior parte, tá? 87%, e que podem acessar políticas de fomento à atividade e à fruticultura. Então, como que seria isso? É claro que a universidade não faz isso sozinha. A universidade é um ente articulador. Nós entramos com aquele subsídio, aqueles dados, aquelas informações que a pesquisa fornece, tanto a pesquisa com dados secundários, que é de censo, a produção agrícola municipal, outros dados que têm a ver com as questões socioeconômicas, geração de emprego, os dados do CAGED e tal, né? A dinâmica demográfica também, né? Que são os dados do IBGE. Falando nisso, a nossa região aqui, ela é uma região que tem desigualdades intra-regionais bem significativas. Por exemplo, tem municípios aí que entre os censos de 2010 e 2022 reduziram até 13, 15% a sua população. Isso é bem significativo, tá? E aí tem outros que aumentaram também. No geral, a população desta região aumentou 1,5%. Nós aumentamos menos que o Estado, que já está crescendo menos. O Estado teve um aumento de 1,7% na população entre os censos de 2010 e 2022, né? Crescemos bem menos que o país. O Brasil teve um aumento de 6,5%, né? Isso também mostra a necessidade de intervenções das políticas públicas. E em relação à agricultura familiar, dedicada à fruticultura, os benefícios que podem advir aí são, por exemplo, a gente tem uma instituição no Estado que é admirável o trabalho que faz em termos de tipo de trabalho e a capilaridade que tem
onde ela chega, onde ela alcança, que é a Emater Rascar, que historicamente, né, tem prestado um serviço que permitiu, o que viabilizou o avanço da atividade primária no nosso estado, né, em termos de capacitação, em termos de assistência técnica. Então, a gente precisa também se articular com a Emater, as prefeituras municipais, que são aqueles entes que estão próximos, que conhecem mais a realidade do que ninguém, né? É o prefeito, são os vereadores, são os secretários que estão lá no dia a dia, lidando com as dinâmicas locais. Outras instituições com quem a gente articula e pretende articular são, por exemplo, o Senar, Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, o SEBRAE, a Embrapa também, que a gente tem em alguns locais do estado, por exemplo, em relação à fruticultura, Pelotas, a Embrapa Clima Temperado, na região da Serra, Embrapa Vinho. Então, essas políticas, elas podem ser acessadas por meio desses atores que a gente pretende articular. E aí a estratégia, a Rotas de Integração Nacional, o que ela visa na essência? Estruturar cadeias produtivas. A cadeia produtiva é um arranjo de atores que vai desde a produção primária, desde o primeiro passo para a produção, até o consumidor final. Mas nessa dinâmica toda, no meio aí tem atores da assistência técnica, fornecedores de insumo, transportadores, armazém, mercado, né? Então, é esse o objetivo da gente tentar articular esses atores. É claro que pode parecer uma ousadia a gente falar nisso, mas não, a gente tem condições, sim, com essas instituições que eu mencionei, mais a política pública, e tem, sim, o interesse da iniciativa privada nisso, né, porque esses players de mercado, eles precisam de fornecedores de insumos, de matéria-prima para as suas atividades produtivas também. Então, a estrutura, entendendo a estrutura como os nós, as ligações que tem entre esses diferentes atores, e quanto mais ajustadas, quanto mais afinadas forem essas estruturas, melhor uma cadeia produtiva vai funcionar e se tornará, claro, talvez mais competitiva. E tem alguma coisa relacionada a linhas de crédito por estar dentro da rota? Em termos de crédito, especificamente, não muda dentro, por exemplo, do Pronaf, aí também tem as políticas de aquisição de alimentos, como o PNAE, que não é uma política de crédito ou de financiamento, né? Mas dentro do escopo das políticas de crédito, o que facilita ou talvez viabilize, melhor dizendo, a questão de que quando você tem uma assistência técnica e você tem um mercado que se mostra mais promissor, a assistência técnica também vai fazer um projeto, né, de financiamento, de aporte de recursos para aquele produtor ou para algum outro ente do tipo uma associação, uma cooperativa. E também o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional tem a possibilidade de alocar itens, como, por exemplo, uma câmara fria, fazer, se conseguir um recurso pro polo, digamos assim. A gente tem exemplos de outros polos, né, que depois eu vou citar, de conseguir, por exemplo, um caminhão frigorífico para o transporte dos produtos. Eu falava da câmara frigorífica, né, que é para armazenar as frutas ou armazenar produtos já processados. A alocação ou a doação, melhor dizendo até, dependendo do nível de organização que o polo tem, de equipamentos para a agroindústria, para o processamento, toda aquela questão necessária internamente, o apoio para as questões sanitárias. Então, é todo um esforço feito por parte do Ministério para viabilizar, fortalecer e dar competitividade para o polo. Tá? Então, tem essas duas formas de apoiar. Uma, são as políticas que já estão institucionalizadas, que a gente já conhece, que o pequeno agricultor, que os entes do tipo da Emater já conhece bem, assistência técnica já conhece bem, tá? E, de outra parte, também os recursos que podem ser alocados, que eu comentei, do tipo de um caminhão frigorífico, do tipo de uma câmara fria, equipamentos de processamento para a agroindústria. E, falando em exemplo que eu tinha
mencionado, no polo da fruticultura alagoana, no RID, que é no entorno do Distrito Federal, Goiás, que tem na região do entorno de Goiânia também, são polos já com uma trajetória mais consolidada, que já tem essas atividades, tem exemplos, né, práticos aí de essas doações desses equipamentos por parte do Ministério. O Ministério faz aquisição e aloca. É óbvio que quando o polo já tem uma formalização no sentido assim, olha, a gente já está organizado em termos mais administrativos, agora a gente vai partir para a iniciativa prática e a gente está colocando uma agroindústria. Para a agroindústria, a gente precisa de equipamentos, a gente precisa de meios de transporte e a política permite isso, sim, tem feito nesses outros locais e o que a gente espera, o que a gente almeja no médio prazo de conseguir aqui para a nossa região, para o nosso polo da fruticultura da Bacia do Rio Uruguai. E para a gente encerrar, professor, quais são os próximos passos do programa? Bem, os próximos passos, Thaís, a gente tem já uma carteira, chama-se carteira de projetos. O que é isso? Quando a gente organizou a oficina de planejamento estratégico do Polo da Fruticultura, e que foi o momento em que se formalizou, inclusive está no site do Ministério, lá dentro das rotas de integração nacional, a gente já tem, né, o nosso polo formalizado. Tá? Quem quiser visitá-lo é só entrar nas rotas da fruticultura e vai ver que tem lá o polo da bacia do Rio Uruguai. Essa carteira de projetos, ela prevê alguns passos. Então, em termos práticos, um mapeamento mais específico. A gente sabe que tem a produção, a gente tem os dados macro, mas a gente não tem os dados. A gente precisa ir para o campo, mais uma vez, e dar esse zoom. O que seria esse zoom? Olha, fazer um georreferenciamento das propriedades que tem atividade de produção de cítricos. Eu citei algumas frutas, mas a gente tem também ao norte, bem mais ao norte, na encosta do Rio Uruguai, que são os municípios lá de Alpestre, de Planalto, que tem produção expressiva de abacate, de banana, de abacaxi. Né? Onde é que está isso? Como é que a gente pode, né? E quando a gente faz esse mapeamento e posiciona geograficamente, a gente consegue também pensar as estratégias de como colocar essa produção no mercado. Aquilo que vai in natura, ok, mas o que vai ser processado para que a gente não perca e a gente agregue valor, né? Então, esse mapeamento, a capacitação e articulação com as prefeituras municipais, com a Emater e essas outras entidades, então também é um passo que a gente tem dentro da carteira de projetos, a formalização de algum tipo de organização, seja uma associação, seja uma pequena cooperativa. Então, são passos que a gente já tem elencados como os próximos que a gente pretende, né? E já tem, inclusive, a anuência do Ministério, a gente já está com conversas iniciais com a Emater, com alguns municípios, para a gente ir caminhando nesse sentido. Muito bem, obrigada, professor Luiz Zucato, pela participação. Thaís, muito obrigado pela oportunidade e tenha um ótimo dia. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente está de volta. A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática,
com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. No início de dezembro, servidores da Secretaria da Agricultura e Pecuária participaram de um workshop com o objetivo de treinar simulações de espalhamento de febre aftosa no Rio Grande do Sul com o uso do mRNA-Spread. O programa, desenvolvido pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, é fruto de um convênio celebrado em 2019 entre a instituição norte-americana, a Secretaria da Agricultura e o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, o Fundesa. Já a Universidade Federal de Santa Maria entrou depois no projeto e realizou a adaptação do sistema à Plataforma de Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, a PDSA, tornando a ferramenta mais acessível a todos os servidores que atuam na vigilância da febre aftosa. Eu conversei com o professor Gustavo Machado, da Universidade Estadual da Carolina do Norte, que explicou a dinâmica do treinamento e do aplicativo. Bom, professor Gustavo Machado, uma nova etapa aí do trabalho da Universidade da Carolina do Norte aqui na Secretaria da Agricultura. O que vai acontecer, o que está acontecendo essa semana? Bem, então essa semana a gente está aí treinando o pessoal do estado, com participação externa, no uso do modelo de espalhamento de febre aftosa com o modelo econômico. Então a novidade esse ano é que a gente consegue também estimar o custo total de uma possível epidemia e o custo específico aí de cada um dos itens. Custo de reposição de bovinos, custo da vacina e assim por diante. Então essa é a novidade aí. Estamos em parceria com a Alencar, com o PDSA, tá o Nicolas Cardenos aí com a gente também, aí, que lidera o desenvolvimento do modelo. E estamos aí com 17 pessoas treinadas. Bom, o que significa ter esse modelo de espalhamento? Por exemplo, na semana passada teve uma discussão aí sobre o seguro da pecuária, né, que é um seguro inédito no Brasil. Esse modelo também contribui para essa questão de estimativas aí de custo e tal? Justamente. Então, a gente consegue estimar, né, o melhor e o pior cenário de custo econômico baseado nas táticas que o Estado e o governo federal aprovou para o controle de febre aftosa. Então, a gente consegue dar uma estimativa aí na mediana e o custo que se espera, caso a doença venha se reintroduzida, mas também o custo máximo, né, que a gente tem que sempre pensar. Então, contribui no sentido de que a gente consegue ter uma expectativa de quanto custaria. Então, consegue balizar, né, o seguro com o custo estimado. Bom, falando um pouquinho sobre esse treinamento especificamente, né, eles vão fazer uma simulação, conta um pouquinho o que vai acontecer. Então, a gente evoluiu muito esse treinamento, de dar uma vez por ano, no mínimo, né, para o pessoal. A gente levava 3 dias, agora a gente leva 1 dia para treinar o pessoal. Eles já são habilitados, já entendem da doença. E o modelo está todo embarcado numa solução web, então eles não precisam entender da complexidade do modelo em si. Só precisam ter internet, computador e tem acesso aos dados, né? Então eles conseguem rodar cenários, o que eles queiram, de uma maneira fácil, rápida e direto na web, através do PDSA, né? Está implementado no PDSA. Bom, agora esse trabalho realizado junto da Universidade da Carolina do Norte, Fundesa, Secretaria da Agricultura, é um trabalho inédito e vem gerando interesse aí de outros estados, do próprio governo federal e até de outros países. Gustavo, fala um pouquinho sobre isso. Isso. Até esse ano a gente teve em 3 países, né? A gente teve na Austrália apresentando, teve na Espanha, teve também no Chile, treinando o pessoal lá. Então está tendo uma demanda que não há uma outra solução que seja tão simples de se utilizar, né? Há outras iniciativas, assim por diante, mas há uma demanda, um interesse também em colaboração com o Panaftosa, a gente vem trabalhando junto para capacitar os países da América Latina, né? Pouco a pouco. A gente aí foi esse ano no Chile, passado foi na Bolívia, e está planejando para o ano que vem ir na Colômbia e no Paraguai. O que representa esse modelo que vocês desenvolveram, em poucas palavras, e para quem é leigo no assunto, né? O que representa esse modelo do ponto de vista de defesa sanitária animal? Então, representa uma tranquilidade que a gente consegue basicamente visualizar qual o tamanho da epidemia caso a febre aftosa volte ao Rio Grande do Sul. Então, a gente não fica na expectativa de não saber, será que vai ser grande, será que vai ser baixa? O que vai acontecer? A gente consegue, logicamente, é um modelo, então a gente tem que interpretar com cuidado, mas a gente consegue tirar uma ideia da projeção, uma ideia de quão
quantas propriedades vão ser infectadas, qual é o custo, quantas vacinas a gente poderia precisar. Então dá essa possibilidade de preparar o serviço ainda mais agora que a gente está em paz, né? Não há doença, então o melhor momento, na verdade, para se preparar é agora, não quando a gente tem problema. Então dá toda essa possibilidade aí, a tranquilidade para a população, de que a gente consegue estimar o que poderia acontecer, sem ter que esperar algum ocorrido. E a simulação ajuda também a entender a importância da notificação precoce. Então, a importância do produtor notificar uma ocorrência é muito importante pela questão de que quanto mais rápido a gente souber onde está a doença, menor a chance de se espalhar. Então, no modelo que a gente desenvolveu, a gente tem que colocar lá uma data, né? Quantos dias que a doença já se introduziu na população, a gente achou ela. Então, a gente trabalha com 10 dias. É um valor conservador e é o que se espera, né? Baseado no passado. Logicamente, seria ideal se a gente conseguisse detectar no primeiro dia. E não importa se é sábado, se é domingo, reportar a doença, o sinal clínico é a coisa mais importante que o produtor pode fazer nesse momento. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e na semana que vem iniciamos uma programação especial de fim de ano. Não perca, todos os dias às 5h30 da tarde aqui na Ubra TV. Até lá!